Glauber Santos, paz do Senhor, sou casado há 2 anos, somos evangélicos, minha esposa é muito brigona, o que fazer para conviver com uma mulher rixosa? Glauber, eu acho que você está falando aí, é complicado, né? E durante todos esses anos que eu trabalhei na área do aconselhamento, hoje, para ser franco, para ser sincero, viu, Breno? Eu não estou mais muito mergulhado na área do aconselhamento, né? Por diversos motivos, diversas razões, né? Mas durante muito tempo que eu trabalhei na área do aconselhamento, eu sempre gostei de ouvir os dois lados da história. É muito injusto quando você ouve só um lado da história. Você ouve só um lado da história, você vai fazer um julgamento errado, um julgamento que não é justo. É uma redundância, né? Um julgamento que não é justo, porque você ouviu só um lado e a pessoa que está se queixando, ela sempre ressalta o defeito do outro, né? Ela sempre reclama do que o outro faz, sempre o culpado é o outro, e ela nunca reconhece os seus defeitos, as suas falhas, né? A sua conduta. Ela, no entendimento dela, ela faz tudo certo, ela é perfeita, mas o outro lado é sempre o lado errado, né? Então, assim, quando você conversa com os dois, fala a mulher, fala o homem, fala a mulher, fala o homem, e quando você conversa só com um, é quase um tempo perdido, conversar só com um, porque o aconselhamento não vai ser muito proveitoso, porque a pessoa, ela nunca é 100% franca no sentido de encarar a realidade e no sentido de reconhecer os seus erros e os seus defeitos. Sempre ela se acha boa, sempre ela acha que o outro dentro da relação, o outro é o responsável e é o culpado por tudo estar dando errado. Então, assim, o que eu faço para viver com a mulher rixosa? Quer dizer, já está ali, já rotulou, né? Minha mulher é uma mulher rixosa e é briguenta, e no que ele está dizendo aí, é chata, e o que é que eu faço para viver com a mulher assim? Mas ele não fala nada dele, né? Ele não conta nada dele, é como se ele fosse o cara ideal, perfeito. E eu queria também ter a oportunidade de ouvir essa mulher rixosa, essa mulher briguenta, para saber o que é que ela tem para dizer. Porque a mulher, às vezes, ela é rixosa e ela é briguenta, Breno, porque ela está insatisfeita dentro da relação. Ela pode ser rixosa e briguenta por causa do temperamento dela? Pode. Ela pode ser rixosa e briguenta porque ela trouxe uma cultura familiar que até hoje é muito presente dentro do relacionamento? Pode. Ela aprendeu a ser rixosa e briguenta com a mãe? Pode. As mulheres da família dela são mandonas, gostam de mandar nos maridos, são atrevidas, são afrontadoras? Pode ser. Eu não sei, mas algumas mulheres estão insatisfeitas dentro da relação e são rixosas e briguentas porque geralmente o homem ele não ajuda, né? Às vezes o cara é aquele cara desleixado que ela pede às vezes para consertar um telhado, ela pede às vezes para fazer alguma coisa e ajudar ela na tarefa e o cara nunca tá sempre ali fazendo corpo mole, entendeu? Então às vezes as mulheres refletem muito, às vezes na cama e no dia a dia, elas refletem a forma como elas são tratadas, a maneira como elas são tratadas. E às vezes o fato de ser rixosa, né, e briguenta é nada mais, nada menos do que uma reação a um outro comportamento. Fulano se comporta de um jeito que aquela mulher se torna rixosa e briguenta. Não sei se esse é o caso. Mas vamos supor que esse rapaz seja a pessoa ideal e perfeita. Vamos supor que ele não tenha defeito nenhum, coisa que eu acho difícil, né? Vamos supor que ele não tenha nenhum defeito. Eu acho isso muito difícil. Então, como a gente faz para lidar numa situação dessa? Tem um ditado popular que diz que um prego não entra no outro. Né? Já vai falar disso aí, que um prego não entra no outro? Já ouviu esse ditado, Breno? Um prego não entra no outro.
Dois pregos, um prego não entra no outro, né? Eu já vi dois bicudos não se beijam. Dois bicudos não se beijam é a mesma coisa. Então, assim, dentro de uma relação, existem duas pessoas casadas que dificilmente elas vão ter o mesmo tipo de temperamento. Um é mais sanguíneo, o outro é mais fleumático, né? Então, assim, sempre as pessoas dificilmente elas são, por exemplo, se casam aquelas duas pessoas e as duas têm temperamento muito parecido, as duas são calmas, as duas são tranquilas, né? Dentro de um relacionamento, um é mais afobado e o outro é mais tranquilo. E aí, já que os dois são evangélicos, alguém dentro dessa relação tem que ter lucidez e equilíbrio e tem que ser um instrumento de Deus na vida do outro. A Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido e que o homem santo santifica a mulher. Então, o que é que a Bíblia está nos ensinando? Que a unção e o preparo que existe na vida de um pode auxiliar as dificuldades e carências que existem na vida do outro. A capacidade de suportar, a capacidade de compreender, a capacidade de ter paciência e ter lucidez e equilíbrio, a capacidade de ser um instrumento de consolo, de conforto e de cura, a capacidade de estar lhe dando o apoio necessário. Então, um tem que ser um ponto de equilíbrio na vida do outro, porque relacionamento não é fácil. Relacionamento a duas pessoas só passam a se conhecer de verdade quando elas passam a conviver juntas no dia a dia. Aí é que elas se conhecem de verdade. Então, vou te dar aqui um exemplo. Eu sou um cara de temperamento sanguíneo. Eu sou sanguíneo, eu sou explosivo, eu sou meio agitado, eu sou meio temperamental, eu tenho sangue quente. Já a minha esposa é uma pessoa da paz, ela é uma pessoa tranquila, ela é anti-confusão, ela é anti-problema, ela faz qualquer coisa para acalmar, para tranquilizar. Se ela tivesse o meu temperamento, se ela fosse igual a mim na questão do temperamento, eu acredito que hoje nós não estaríamos juntos. Porque a nossa convivência seria insuportável, intolerável. Mas ela sempre foi aquela pessoa que me acalmou. Sempre foi aquela pessoa que Deus usa a vida dela, usa as suas palavras, usa os seus abraços, usa o seu cafuné para me ajudar, para me tranquilizar, para me frear, para me acalmar. Deus tem usado a vida dela para mim. E eu a vejo como aquela pessoa que eu não consigo brigar com ela. Não dá para brigar com ela. Não dá. Não dá para dizer nenhuma palavra áspera. Não dá nem para alterar a voz com ela. Porque se eu alterar a voz, dói mais em mim. Dói mais em mim. Pela personalidade, pela calma, pela humildade, pela mansidão que existe na alma dela, no coração dela. O meu intuito é de protegê-la. É de protegê-la. Então, assim, às vezes há uma reclamação, minha mulher é muito rixosa, é muito briguenta. Você casou com ela. Não era assim antes de casar? E vocês dois são crentes? Então, cabe a vocês administrar. Cabe a um tem que ser mais crente do que o outro. Um tem que ser mais crente do que o outro. Um tem que ser mais convertido do que o outro. E um conselho que eu dou, já que ela é assim, tenha paciência e veja no que você está... O que é que você está fazendo para alimentar essa situação? Porque você pode fazer coisas que alimentam mais ainda essa situação, ou então você pode fazer um exame de consciência e se perguntar: por que a minha esposa está tão insatisfeita comigo? Será que ela não está certa nas reclamações dela? E aí, com sabedoria, a gente consegue ser feliz e alcançar objetivos na vida, tá bom?
Tente resolver suas crises sem a influência de familiares, tá bom? Porque a pior coisa para um casal recém-casado é a interferência da família, ou da família dela, ou da família dele, dando palpite e interferindo no relacionamento dos dois. É a pior coisa que pode acontecer, é a interferência dos pais sobre a vida e o relacionamento conjugal dos filhos. Ok? Um cheiro, fica na paz. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma.